Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que fechou nas últimas horas a transferência de João Vitor para o CSKA. Nessa terça-feira, tinha conversado com o Paulo Pitombeira, representante do João Vitor, e ele havia assegurado que não tinha negociação. Pois bem, conversei com ele antes de gravar esse vídeo, e ele contou que a proposta do CSKA foi aceita pelo Vasco, foi confirmada pelo jogador e o negócio está fechado. 5 milhões de euros ou 31 milhões e meio de reais. O Vasco ainda mantém 25% do valor de uma venda futura e deixa de bancar cerca de 1 milhão de euros que seriam pagos como bônus se o Vasco se mantivesse na primeira divisão. Só para lembrar, quando o João Vitor foi comprado pelo Vasco, Cruz Maltino pagou 6 milhões de euros fixos e combinou que pagaria bônus de 1 milhão de euros por ano toda vez que se mantivesse na primeira divisão. No ano passado, já foi obrigado a pagar esse 1 milhão de euros de bônus. Se o Vasco escapasse do rebaixamento desse ano, teria de mais 1 milhão de euros de bônus para pagar, até para se livrar disso e também do alto salário do João Vitor. O negócio foi fechado, o atleta embarca nas próximas horas rumo à Rússia para assinar contrato depois de passar por exames médicos. Bora falar agora sobre Rafael Veiga, o meia atacante do Palmeiras, tem sido especulado como possível reforço do Los Angeles FC, time da Major League Soccer. Essa informação para completar o giro de notícias, contar que o Vasco insiste na contratação de Carlos Cuesta e depois de fechar a venda nessa quarta-feira do zagueiro João Vitor, a proposta do Vasco ao Galatasaray melhorou. Cruz Maltino está disposto a pagar 5 milhões de euros pelo colombiano de 27 anos de idade, que perdeu espaço no futebol turco e está de saída. Quero falar também sobre Pablo Verratti, autor de 22 gols na atual temporada, o único jogador sul-americano no mundo com mais gols que Verratti é Lionel Messi, autor de 25 gols no ano de 2025, melhor, 24, tá? Só para deixar a informação correta. Torcedor, tem novidade pintando aí, até anotei aqui, a SPE já está constituída, Azevedo. O que é a SPE? Eu explico. Sociedade de Propósito Específico. É uma sociedade formada com um objetivo específico, receber os recursos e gerir os mesmos durante a reforma de São Januário. Tinha gente falando bobagem por aí. Aliás, a internet tá cheio de gente aí falando um monte de bobagem, que o Vasco já tinha vendido a empresa para uma outra empresa que ia negociar, que ia assumir. Gente, o Vasco tem total controle da sociedade de propósito específico. Acabou a reforma, prestou contas, pum, fecha a empresa. Simples assim. Ela foi criada para tratar única e exclusivamente da reforma do nosso estádio em São Januário. Isso é uma bola dentro, um golaço da diretoria que não tem nada a ver com quem contrata jogador para o time, nada disso. Está capitaneado, inclusive, o projeto está à frente. O Renato Brito Neto, ele que é o segundo VP geral do Vasco, ele está debruçado nesse tema aí, porque é um tema que você precisa ter transparência, ter lisura, porque o tempo todo você é cobrado, o poder público vai estar em cima do Vasco. Claro, potencial construtivo é uma concessão. O Vasco tem que prestar conta desse recurso. Agora o próximo passo é vender. Lembrando que no dia 15 de setembro esgota o prazo do possível comprador, do potencial comprador do nosso potencial construtivo. Tomara que dê tudo certo e que tenhamos um estádio aí com 40, 45 mil lugares. Vai ser fantástico, fantástico. O torcedor merece um estádio lindo como o de São Januário. Antes de falar da Copa do Brasil, o BEP liberou São Januário, é isso aí, porque Vasco e Botafogo vai acontecer lá. E a CBF confirmou, né, o Vasco jogando com o Botafogo por conta dessa liberação do BEP às 9h30 da noite, no dia 27 de agosto, que é uma quarta-feira, e numa quinta-feira, dia 11 de setembro, o jogo Botafogo e Vasco, Newton Santos, também às 9h30 da noite. O Fluminense, nesse jogo de volta, ele joga na quarta, no dia anterior, no Maracanã, às 7 da noite. Mas o fato é que o Vasco não abriu mão de jogar em São Januário. Cara, ontem conversando com alguns amigos, até um grande amigo meu agente, né, o Bernardo German, e o próprio Rei Krause, ele estava no grupo lá do nosso Na Conta KTO, batendo papo, e falou, pô, Fabinho, mas o Vasco vai jogar em São Januário,
vai abrir mão de jogar no Maracanã, ter a receita de bilheteria, de bares, de estacionamento, enfim, tudo que envolve um espetáculo, né, as lojas e tudo. E eu falei para ele, B, o problema é o seguinte, vamos fazer uma conta. Se o Vasco jogar no Maracanã, pagando todas as despesas, renda alta, receitas e tal, cara, não vai trazer para casa 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Porra, meu irmão, eu duvido, mas vamos botar 4 milhões de reais, porque é só num jogo. Se o Botafogo mantivesse o da volta para o Maracanã, ou o Newton Santos, é dele a renda. Ah, mas divide. Vamos fazer uma conta de 4 milhões limpos. O Maracanã joga uma pressão em cima do Botafogo, como joga em São Januário? Não joga. Cabe mais gente? Claro que sim, 3 vezes mais do que cabe em São Januário. Mas a pressão é maior jogando no território hostil. E essa é uma conta que se faz. Por quê? Chegando à semifinal, o Vasco vai faturar 9 milhões e 900 mil reais. Então faz sentido jogar em São Januário, mesmo que para menos gente. Faz, porque a pressão vai ser muito maior. Falando em pressão, e aí é particular, é individual, e eu não vou julgar, porque não cabe julgamento na minha avaliação, mas o João Vitor se sentiu pressionado por tudo que aconteceu e ele está indo embora do Vasco, acertando com o CSKA 4 milhões e meio de reais, de euros, perdão, com o Vasco mantendo ainda um percentual para uma futura venda, e sempre a futura venda é um mais-valia, tá, torcedor? Então vamos arredondar, o Vasco vendeu por 5 milhões de euros para o CSKA, o João Vitor, ele performa, daqui a 1 ano, 2 anos, ele é vendido por 15 milhões de euros para um outro clube, porque as negociações internamente elas sempre rendem muito mais do que saindo do Brasil. E em cima dos 10, que seria um êxito, é um mais-valia, é que o Vasco tem 20%. Então, deu 10 de lucro na operação, mas tem 2 milhões a mais para receber em relação ao João Vitor. Foi um excelente negócio? Não teria como ser. Mas foi um bom negócio para ambas as partes, apesar do Vasco não querer negociá-lo. Mas foi um desejo dele, em comum acordo com a família. E ele está totalmente no direito dele, siga a sua vida e seja feliz lá no CSKA. Vai estar trazendo o Carlos Cuesta, né, o zagueiro colombiano, para a vaga do João Vitor. Precisa buscar mais um zagueiro? Até ontem na live eu estava achando que não, mas fazendo a conta, para não ficar dependente do Maurício Lemos e ele até não jogar, mas o Thiago Mendes faz a função, o Hugo Moura pode fazer, eu traria mais um zagueiro. Mas eu daria mais chance para o Luiz Gustavo, por exemplo, na zaga. Vamos ver se o Fernando Diniz vai fazer isso. O João Vitor já não joga domingo, né? Se a operação fechar hoje ou no máximo amanhã, não tem nenhum sentido. O Barros, que ontem foi regularizado no BID, está no BID da CBF, vai viajar com a delegação, vai ser relacionado, o que não faz nenhum sentido ele não ser, porque pediu tanto para que ele viesse. Acho que perdem espaço e vão buscar novos caminhos, Esforça e Matheus Carvalho, Cocão. Esses 2 jogadores perderam totalmente espaço com a volta do Barros e com a chegada do Thiago Mendes. Thiago Mendes, Jair, Barros, Paulinho, Esforça, Cocão, é muita gente para 2 funções. Hugo Moura, Tietê, esquece. Então, Hugo Moura, Tietê titulares. Thiago Mendes, Jair e Barros, aqueles caras vão ser utilizados sempre. Para que Esforça e Matheus Carvalho? Tem que vender. E as propostas vão chegar e o Vasco não vai se opor. E que eles sejam felizes. Acho até que o Esforça foi subaproveitado no Vasco. Esse garoto tem potencial, mas vida que segue. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de todos. E não esquece, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, rapaziada.